Chega final de ano, a gente começa a fazer toda aquela lista de livros, fazer uma retrospectiva. E eu estava olhando o meu Scooby e me deparei com a lista dos livros abandonados em 2024. E por conta disso, resolvi fazer um vídeo, então, explicando o que eu abandonei, por que eu abandonei, se são livros que eu quero reler, tentar, né, dar uma nova chance em um outro momento. Eu quero começar então com 3 livros que eu não tenho eles fisicamente aqui. O primeiro é Os Assassinos da Rua Morgue, do Paul. Eu confesso que eu nem lembro do que se trata esse livro. Eu comecei a ler ele no Kindle e eu acho que estava no Kindle Unlimited, algo desse gênero. E eu li algumas páginas, mas logo não engrenou. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de engrenar com a leitura do Paul, apesar de eu gostar muito. Eu acho que é uma escrita muito bem feita, muito bonita, muito poética, mas não é sempre ali, né, que eu consigo engrenar uma leitura que eu tenho que fazer de forma bem atenta. O próximo é Emma, da Jane Austen. A Nicole tinha me convidado para essa leitura. Eu acho que eu fui até uns 50% mais ou menos e, gente, não funcionou. Eu consegui ler o meu primeiro Jane Austen que eu gostei esse ano, que foi Orgulho e Preconceito, mas até então tudo que eu tentei e... eu esqueci de colocar nessa lista, mas eu nem considero que eu comecei a ler, foi Razão e Sensibilidade, que eu li 2 páginas e eu vi que não ia funcionar também. Eu pretendo reler os livros da Jane Austen em um segundo momento. Eu acho que agora que eu entendi um pouco mais da escrita dela em Orgulho e Preconceito, eu vou conseguir aproveitar mais essa leitura, mas todo mundo me diz que Orgulho e Preconceito é realmente sua obra-prima, então que é difícil os outros livros bater, então isso ao mesmo tempo que me deixa animada porque eu li um livro muito bom, ao mesmo tempo me desanima um pouco, porque por mais que eu vá dar uma outra chance para os outros livros da Jane Austen, são livros que eu talvez não vou ter uma experiência tão boa quanto em Orgulho e Preconceito, que por sinal eu tava querendo reler agora nesse mês de dezembro, até com uma leitura um pouco mais tranquila, mais fluida. E o outro livro que eu não tenho aqui físico é o David Copperfield, do Dickens, e eu acho que eu li 2 ou 3 capítulos desse livro e ele já não funcionou pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade com a escrita do Dickens, eu acho que às vezes ele dá umas exageradas em algumas descrições. Eu sinto que ele é muito dramático também, ele faz as coisas de propósito para evocar algum tipo de sentimento. E eu não curto muito essas histórias aí de sofrimento infantil também, não é aquilo que me atrai. Eu acabei deixando então para um segundo momento. Eu não sei se eu vou reler, gente, eu não sei se eu vou dar uma outra chance, porque não é um autor aí que me chama muito atenção mesmo, pelo estilo de escrita e pelas temáticas que ele aborda também. Vamos começar então com os livros físicos. Temos aqui então Divina Comédia, do Dante. Eu consegui terminar Inferno, mas eu tava gostando da leitura do Inferno, tava me conectando, eu achei muito bem feito todas aquelas camadas do inferno, os tipos de castigos que tem ali, né? E avancei então para o Purgatório, esse Purgatório aqui, e eu fui nessa minha edição até a página 90. Então, eu confesso que foi um livro que daí ele demorou para engrenar, eu não me interessei muito pela história e eu vou dar uma segunda chance em algum outro momento, eu não sei quando. Eu sei que é uma obra muito importante para a literatura, uma escrita bonita, uma escrita poética, mas a minha experiência não foi legal, eu acho que não me conectei com o livro. Talvez se eu tivesse uma outra leitura, com uma outra abordagem também me ajudaria. Então, não desisti, mas não acho que vai ser uma prioridade aí, por exemplo, para o próximo ano. Para minha tristeza, temos um Camus aqui com seu A Peste. Esse livro aqui, gente, eu só abandonei ele porque eu tava com muitas leituras em andamento e é algo comum de acontecer, tá? Eu não tenho nenhum tipo de ressentimento ou etc com isso, porque eu sei que eu leio muitas coisas, eu começo vários livros e alguns vão disputando a minha atenção, alguns vencem, outros perdem. A Peste aqui perdeu. Nesse livro a gente tem uma peste que está sendo propagada através de ratos em uma cidade. Eles vão entrar em quarentena e a gente vai ver daí como que eles vão lidar com isso.
Eu tava curtindo o livro, tem muitas metáforas aqui. Talvez ele engrene aí para 2025. E, gente, eu tô aqui com um colinho sendo dado durante esse vídeo. Não basta gravar, tem que ser mãe também. Um livro, gente, que eu tava bem ansiosa pra ler. Eu fui até a página 135 pelos meus controles aqui, mas é que foi o Ressurreição, do Tolstói. Confesso pra vocês que eu comecei a sentir que o livro ia para um lugar que eu não gostei. Aqui a gente vai ter o julgamento de uma mulher que ela foi incriminada, né? Dá a entender que ela foi incriminada pelo assassinato de uma pessoa. E só que quem está julgando esse caso, né? Quem está ali como um dos jurados é um príncipe que reconhece nesta mulher uma mulher que ele se aproveitou durante a sua adolescência ali. Ele se sente culpado porque com isso começou então toda a maré de ruindades acontecendo na vida dessa mulher, e ele se sente responsável e culpado, e ao mesmo tempo que ele tá nessa posição de culpa, ele tá muito preocupado com o que a sociedade vai pensar dele por conta disso que ele fez. E eu senti, eu não terminei de ler, mas eu senti que o Tolstói ia em algum momento trabalhar com essa regeneração moral desse personagem. E eu não queria ver isso, sabe? Eu não queria ver ele saindo por cima da situação, ele se arrependendo. Eu não gostei desse tipo de abordagem que o livro poderia ter. Eu não sei se tem. Eu senti que a escrita estava indo para esse lugar e resolvi abandonar. Não pretendo voltar para ele tão cedo, a não ser assim que alguém tem algum comentário que me convença. Então, se você leu e gostou, deixa aqui também no vídeo o seu comentário. Mas avançamos daí para Miss Dalloway. Esse livro aqui, gente, eu comecei... Eu tenho uma questão, né, com esse livro. Eu li ele pela edição da Penguin. Eu não gostei da edição. Eu acho que tem várias palavras que são usadas que são muito difíceis, que até se você for olhar assim no original, a tradução ela não está mais fluida, e no original às vezes ele tá mais fluido. Isso me incomodou bastante, isso prejudicou a minha experiência, porque eu fiquei muito mais focada no texto escrito do que no conteúdo, sabe? Então, eu participei do início de uma LC de Miss Dalloway, mas é um livro que eu acho que eu preciso dedicar um pouquinho mais de atenção para que eu tenha uma experiência melhor do que a primeira. Eu vou reler daí por essa edição aqui. A que eu queria mesmo era a da... esqueci qual que é aquela edição, vou deixar a foto aqui para vocês, mas que tem uma das traduções mais renomadas aí no meio literário. E o outro livro que eu abandonei, gente, e eu não vou colocar a culpa somente em mim, vou colocar na Nicole também, que ela me abandonou, foi a leitura literária da Bíblia, tá? Eu fui até Êxodo, capítulo 3, tá? Então eu passei por Gênesis. Eu queria retomar ainda essa leitura, talvez com uma meta bem tranquila, semanal ou quinzenal. Não sei se eu vou conseguir priorizar, porque eu tô com bastante coisa no meu prato no momento. Um livro que eu abandonei, mas que foi por conta de uma decisão que eu tomei, né? Eu ganhei de presente o Crônicas de Petersburgo. Eu li a introdução dele, que vai até a página 36. E como eu tenho, né, o projeto de ler a obra do Dostoiévski pensando na ordem cronológica, eu resolvi então adiar a leitura. Eu li só a introdução, que explica um pouco o que foram essas crônicas, mas eu obviamente estava gostando. Um livro que eu abandonei no meio, gente, é Os Miseráveis. E eu acho que tem várias coisas que contribuíram para que eu tivesse uma experiência negativa com esse livro. Eu acho que uma das primeiras é que eu tava curtindo o livro, só que eu senti que eu tava perdendo um pouco da poética da obra do Victor Hugo. Daí eu voltei. E isso tava na metade já quase do primeiro volume, só que eu comecei a ficar cansada com todas aquelas coincidências que acontecem. Eu cheguei a terminar o primeiro volume, eu tava nas 100 páginas do segundo volume,
e eu senti que o problema ainda era o mesmo, ainda tinha o Jean Valjean fugindo do Javert, ainda tinha toda aquela coisa ali acontecendo, e isso já passando ali, né, todo esse livro aqui, que esse meu primeiro volume aqui, ele vai ter 600 páginas. Então eu tava ali nas 700 páginas e ainda tava parecendo que eu tava no começo do primeiro volume. Então isso me angustiou, assim, eu acabei abandonando. Eu tenho vontade de retomar em algum momento, porque é uma escrita muito bonita, realmente eu gostei, mas eu achei que ficou maçante, sabe? Ficou assim, aquilo no mesmo assunto, no mesmo tema, e a coisa não andava. Então, isso me angustia um pouco. Eu não tenho problema de ler livros grandes, mas eu pego como exemplo, por exemplo, Ana K, que tem uma linha do tempo que as coisas acontecendo e os problemas, eles vão ficando mais complexos. Aqui eu senti que essa complexidade não aumentou, sabe? Só ficou... E essa sensação que me dá que o Victor Hugo pesa no drama, no sentido de que ele quer que você sofra com o livro, eu acho que às vezes as coisas podem ficar muito mais subentendidas e você deixar pro leitor tirar as suas conclusões, chegar naquele pensamento do que você ficar escrachando para ele a todo momento. Mas eu sei que tem pessoas que amam Os Miseráveis e todos esses livros que eu comentei aqui, tá tudo bem, a gente pode continuar a ser amigos. Bom, temos um outro russo aqui nessa lista que eu li até a página 100, gente. Se eu pegasse os livros que eu li ali, pelo menos mais 100 páginas, dava ali alguns livros já também concluídos neste ano, mas é o Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski. Esse livro aqui, gente, eu não gostei do estilo dele, sabe? Ele é um livro que ele vai ser com um tom autobiográfico, né? O que todos os críticos dizem sobre ele, de que o Dostoiévski pegou as experiências dele enquanto ele estava preso, né? Enquanto ele estava exilado também, e colocou aqui de uma forma ficcional, tendo um personagem ali que seria, então, a representação daquilo que ele viveu. Só que eu não gosto desse estilo aqui do Dostô. Eu gosto do Dostô psicológico, problemático, da mesma forma como que eu não gosto do Dostô romântico. Então, aquele Dostô, né, que é o de Noites Brancas, por exemplo, eu vou ler quando na ordem cronológica chegar a hora deste livro aqui, mas como eu vi que não estava fluindo, eu resolvi não forçar. E esse livro aqui, Os Miseráveis, eles estavam na minha lista de 12 livros para 2024 e foram abandonados. Então eu ainda vou fazer um vídeo falando dessas leituras que eu tinha destinado para este ano. Um livro que eu infelizmente abandonei, gente, e eu abandonei ali pela página 30, foi A Arte do Romance, do Milan Kundera. Eu não abandonei porque não estava bom, muito pelo contrário, a parte aqui que eu li já tá cheia de marcação, de coisas que eu tinha curtido no livro, ele tá todo marcadinho, mas eu acabei não conseguindo priorizar em relação a outras leituras, e eu acho a capa desse livro aqui belíssima. Mas é um livro que eu recomendo, gente. É um livro de não ficção do Kundera. Ele vai trazer vários ensaios ali falando sobre literatura. Ele fala bastante sobre o Kafka. Então, livraço, mas que não foi priorizado. E um livro que eu estou tão triste de ter abandonado ele. Eu parei ele na página 50 e eu com certeza vou retomá-lo em 2025. É o Processo Maurícios. Esse livro aqui, ele tá meio que encantado, porque eu vi essa leitura no Etos, eu ainda não participava das leituras do Etos, e eu me interessei pelo livro, não consegui entrar na época, mas passou, eu comprei, e eu acho que já faz um ano que esse livro tá na minha estante. Eu comecei a ler novamente, não consegui por várias questões de tempo mesmo. E esse livro, esse autor, ele é considerado o Dostoiévski do século XX, então eu tava amando a leitura, vou priorizá-lo em breve. E o último livro que vai entrar nesta mesma seara, que eu fui também até a página 40, é o Precisamos Falar sobre Kevin, e eu estava amando este livro. É um livro tanto polêmico, porque eu não sabia, né, eu
Eu assisti o filme e eu não sabia como que era a narrativa desse daqui. E o ponto de vista é da mãe do Kevin. O que eu gosto muito dessa abordagem de escrita do autor. Vamos ver como que será. É um livro que eu também quero colocar para 2025. O vídeo falando das leituras que vão estar mapeadas para 2025. A minha meta, ele está saindo do forno. Espero que vocês gostem dele, como eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.